Você lembra qual foi o seu primeiro app de desenho? Eu comecei a desenhar no papel em 2019 e mais ou menos nesse ano ou no ano de 2020 eu já estava procurando por aplicativos de desenho para testar, e nessa brincadeira de procurar aplicativo eu acabei encontrando um que se chama Sketchbook, um dos apps mais famosos para desenhar, mas que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos na época. E bom, como esse foi o meu primeiro app, eu comecei a treinar usando ele mesmo, e eu devo ter feito, sei lá, uns 2 desenhos nele, e depois ido pro Ibis Paint. Depois que eu conheci o Ibis Paint eu não larguei mais e eu tô até hoje aqui. Mas e se eu voltasse no tempo e tentasse usar esse aplicativo de novo, mais ou menos depois de 5 anos? Eu era muito iniciante, bem mais do que eu sou hoje em dia. Eu ainda me considero iniciante, então nem eu consigo dizer se ele era bom ou ruim na época, mas definitivamente os desenhos que eu fazia nele não eram bons. Mas bom, de qualquer forma, hoje a gente pode descobrir se ele presta ou não. E aí pessoal, tudo bem? Bruquito aqui. E bom, aqui onde eu moro caiu bastante eletricidade, e quando voltou em definitivo, sem ir voltar toda hora, já era quinta-feira, eu posto no domingo, então eu comecei a desenhar de noite mesmo, com a iluminação não tão boa, perdão, mas eu tô na jornada de tentar não falhar na frequência e quem sabe até aumentar ela. Então eu não posso ficar de perfeccionismo, porque senão vocês vão ficar sem vídeo, né? Se vocês não conhecem ainda, esse que eu tô desenhando é o Pombom, o novo Pokémon inicial de fogo da mais nova geração, a 10ª. Então eu fiz sketch bem rápido no papel para que eu pudesse finalizar usando o aplicativo Sketchbook. Inclusive, essa é a câmera que eu gravo o timelapse para vocês, só de curiosidade mesmo. E bom, bora pro app, né? Que é o que importa aqui. E bom, essa daí é a cara do aplicativo. Eu tô gravando pelo meu notebook, espelhei a tela do celular pro notebook e tô gravando a tela do notebook. E assim que clicamos no aplicativo, ele vira a nossa tela. Pois é, a tela desse aplicativo é vertical, ele não funciona na horizontal. Eu tentei por muito tempo forçar ele a ficar na horizontal para fazer uma parte do desenho, mas depois eu tive que me render e realmente usar a tela na vertical, porque ele foi feito para usar na vertical e muitas coisas ficam limitadas quando você força ele a ficar na horizontal usando algum aplicativo externo. No caso eu usei o Remote Control, um aplicativo que permite que qualquer aplicativo fique em qualquer posição do seu celular, seja na horizontal, vertical, de cabeça para baixo. O aplicativo muito provavelmente tá em português, eu não tenho certeza, mas como meu celular tá em inglês, ele tá todo em inglês aqui. Logo no começo, quando a gente abre o aplicativo, a gente vê essa tela, Save to Gallery Time. É um timer para salvar na galeria. Quando ativado, o seu trabalho em progresso será automaticamente salvo na galeria, baseado nessa configuração. Isso pode ser mudado a qualquer momento nas configurações, nas preferências. Eu optei por não ativar, porque eu não vi necessidade nenhuma de fazer isso, salvar automaticamente. E esse daqui é o Canva, esse daqui é a nossa parte para trabalhar, fazer o que a gente quiser. E aí logo de cara eu fui procurar onde é que eu mudava o canvas, como é que eu fazia para ele ficar quadrado, que é o que eu queria testar, né? Eu coloquei uma resolução pequena, bem baixa, 1200 por 1200. Eu só queria testar mesmo, não queria que travasse tanto, apesar de que não adiantou muita coisa, ele travou um pouco no meu celular, mas provavelmente foi porque eu tava gravando a tela, porque ele não me parece um aplicativo pesado, na real ele parece até mais leve do que o Ibis Paint, mas em compensação também ele tem menos funções. Principalmente por causa da versão paga. A versão paga desse aplicativo libera as opções que normalmente você usa na versão gratuita do Ibis Paint, sabe? Então se você quiser esse aplicativo de forma mais completa, aí você pode usar a versão paga. E eu optei por não usar a versão paga porque, né, não vou pagar o negócio pra usar uma vez só e o meu aplicativo é Ibis Paint, tipo, pra quê? Aí eu testei os marcadores pra ver qual dos marcadores fazia o que e tal. Eu não consegui encontrar nenhum que me agradasse de verdade nesse aplicativo, absolutamente nenhum. Eu tive que alterar o marcador. Inclusive, se você quiser pegar uma brush, um pincel de fora do aplicativo, você tem que pagar pra fazer isso. É uma das coisas que você tem que pagar. Eu gostei muito da estabilidade padrão do aplicativo, que vem 3, vai até o 5. Ele vem padrão em 3 e eu gostei muito mesmo da estabilidade padrão desse aplicativo. Eu não precisei ficar alterando ela não, nem procurei de imediato onde é que ficava o estabilizador, porque eu realmente não achei necessário. Eu achei bem boa a estabilização. Se eu que desenho no dedo eu conseguir desenhar bem com a estabilização, provavelmente você que desenha na mesa digitalizadora, na tela, ou enfim, com qualquer coisa que use caneta, provavelmente você vai se dar bem com esse aplicativo. Só que eu vou adiantar logo pra vocês aqui que esse aplicativo não é muito, eu não vi ele muito como uma app de fazer desenhos super elaborados. Muito provavelmente dá, eu que não tenho experiência suficiente pra fazer isso, mas muito provavelmente dá pra fazer desenhos elaborados, só que eu teria muita dificuldade de fazer alguma coisa muito elaborada aqui, porque é
muita função, muitas das funções que fazem com que meus desenhos fiquem um pouco mais elaborados estão bloqueadas pelo Premium, como a função de clipar, por exemplo, a função em que você pega a camada de cima e aí você limita ela para desenhar só nas partes que já foram desenhadas pela camada de baixo. Para você fazer isso, você tem que pagar. Em compensação, o Alphalock não é uma função paga não, o Alphalock é uma função gratuita, então já é menos mal aí. Eu realmente não consigo fazer desenhos elaborados, pelo menos no dedo atualmente, sem usar camadas. Eu gosto muito de usar camadas até para separar, facilitar na hora de correção. Eu gosto muito de usar as camadas hoje em dia. Apesar de que já teve uma época aí que eu não usava absolutamente nenhuma camada, mas né, os desenhos saíam não muito bons. Eu aprendi a usar as camadas e eu acho que eu me dou bem melhor usando camadas hoje em dia do que não usar absolutamente nenhuma camada, usar 2, 3. Eu gosto de ter as coisas separadas nas camadas. Apesar de estar acelerado pra vocês, eu demorei 1h47 pra terminar todo esse desenho. Eu fiz ele de vez, assim. Na parte da pintura, eu usei o mesmo pincel que eu usei pra desenhar, porque eu queria uma pintura bem blocada mesmo, não queria nenhuma textura. E eu tinha uma ideia de fazer uma pintura que usasse uma técnica que eu ensinei no vídeo passado, que na real tem muito tempo, inclusive, que eu ensinei essa técnica aqui no canal, que é uma técnica de iluminação usando multiplicar. E até tinha tudo que eu precisava, absolutamente tudo que eu precisava, menos a tal da função clipar. E eu não sabia que não tinha, então eu tive que mudar muito meus planos, ele não saiu nada parecido com o que eu queria que saísse. Inclusive, sempre que eu vou pra parte de pegar cores, o aplicativo fica com a tela preta na gravação, porque ele diz que deve esconder esse conteúdo por segurança, só que tipo, não tem nada demais nesse lugar, então eu tiro uma foto, não foi nem print, foi foto mesmo, eu tiro uma foto. Eu vou deixar pra vocês como é a parte de cores, é bem parecido com o Eevee Paint, não tem muita diferença não, é quase que a mesma coisa. E aí, como eu não tinha a minha função clipar, a clipping, pra poder fazer as sombras e luminosidades, enfim, luminosidade, né? Por Deus. Pra fazer todas essas coisas das sombras e tal, eu acabei por simplesmente duplicar, pegar a camada em que eu já pintei e duplicar, para caso desse algum erro, ter a versão sem erro salva. Duplicava a camada e aí eu fazia o que eu quisesse sem medo nenhum, sem medo de errar, porque caso desse alguma coisa errada era só apagar a camada que eu errei. Pronto, tava com minha cópia de segurança ali, para caso desse alguma coisa errada, ou caso eu fizesse alguma coisa errada, eu consegui retomar de onde eu parei e não estragar o desenho. Eu não gostei muito de fazer sombras e tal nesse aplicativo, justamente pela questão da função clipar não estar disponível. Caraca, eu tô falando muito sobre isso, mas é porque realmente faz falta, gente, faz muita falta, porque ela evita que você passe para outras coisas que você não quer e acabe sombreando coisas que você não quer sombrear. Então realmente a função clipar é essencial na minha visão para qualquer aplicativo, e esse aplicativo só desbloqueia essa função se você pagar. Então definitivamente, na minha visão, não é um app que eu usaria para finalizar desenhos, para fazer desenho super wow, porque essa função clipar é muito importante na minha visão para poder finalizar o desenho com qualidade. Eu muito provavelmente usaria esse aplicativo mais, como o nome dele já diz, como sketchbook, um livro de rabisco, um livro para rabiscar mesmo, porque eu gostei muito da estabilização padrão desse aplicativo que vem no 3 e vai até 5, que aí você pode desligar também. Eu vou testar desenhar, fazer alguma coisa nele enquanto eu estiver no ônibus, que balança bastante para ir para a faculdade. Não é uma coisa muito fácil, né, independente do aplicativo, mas eu vou testar, eu vou realmente deixar esse aplicativo salvo e vou testar. Um dos únicos pontos que eu tenho pra elogiar e falar, caramba, isso daqui é diferenciado. Porque de resto é muito do que eu já vi em outros aplicativos, e até menos, na verdade, porque tem muitas funções pagas, né? Mas bom, esse é o vídeo. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Me ajuda se inscrevendo, deixando um like e ativa as notificações para não perder os vídeos longos. E a gente se vê por aí. Fica com Deus e tchau.